Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a origem da vida e das espécies. Existem várias teorias. Eu vou falar o que a ciência conseguiu provar sobre a origem das espécies no nosso planeta Terra. Jocely, é nisso que você acredita? Eu acredito também, mas eu tenho outras crenças, né? Porque eu tenho uma religião, mas vocês acreditem naquilo que tudo aquilo que foi comprovado, a gente pode acreditar, tá bom? Bem, então por muito tempo predominou-se o fixismo. O fixismo é a ideia que as espécies de seres vivos se mantinham imutáveis, ou seja, nascia um ser de um jeito, ele não tinha mudança nenhuma. E isso depois caiu-se por terra, porque a gente sabe que a gente sofre diversas adaptações, a gente muda, né? Algumas coisas. Um exemplo disso é que a espécie humana tinha, porque fazia alimentação muito de raízes, a gente tinha o nosso apêndice bem maior do que a gente tem hoje. O apêndice hoje da gente nem tem serventia no corpo, mas a gente ainda não evoluiu ao ponto de nascer sem o apêndice. Então, ele só serve, infelizmente, para infeccionar e ter que operar às pressas. Bem, o pensamento evolutivo, ele veio para poder provar que os seres foram evoluindo, foram sofrendo adaptações e modificações também, tá? Mas acreditava-se antigamente que os seres eram gerados a partir da matéria bruta. Então, teve até assim, uma experiência que eles colocaram farinha, um monte de pano sujo num canto e dali surgiram ratos. Então, eles acreditavam que os ratos surgiram a partir da farinha e do pano sujo. Mas, na verdade, hoje a gente bem sabe que, na verdade, os ratos foram atraídos por esse tipo de coisa, né? Pela farinha e pelo pano velho que eles têm que roer, porque o roedor tem que roer sempre. Então, não foram gerados, não foram formados por essa matéria bruta. Todo ser vivo é originário de outro ser vivo. Bem, então, essa experiência de que o ser vivo foi criado da matéria bruta, eles chamaram de geração espontânea. Ou chamado também de abiogênese, ou seja, que não tem origem na matéria bruta. Mas um cientista italiano, Francisco Redi, provou, né, uma experiência. Ele colocou 2 frascos, um tampado e outro sem tampa, com um pedaço de carne dentro. E aí o que estava tampado não desenvolveu ali não apareceu nenhum ser vivo. E o que estava destampado começou a aparecer larva e depois mosca. Mas o que aconteceu? As moscas pousaram ali, colocaram os ovos nasceram larvas e daí os insetos. No que não teve nada, estragou a carne, mas ela não apareceu nenhum ser vivo. Então foi a prova de que se origina só de outro ser vivo. Tá? E aí, os organismos, então, quando a gente diz que os organismos podem surgir somente de outro ser vivo, a gente está falando sobre a teoria da biogênese, tá? Que é que todo ser vivo se origina de outro ser vivo, certo? Bem, mas como a vida pode ter surgido, originado na Terra? Se ele veio de algum ser vivo, e os primeiros ser vivos, da onde que apareceram? Bem, segundo os cientistas, eles conseguiram provar isso, né? Fizeram uma experiência em laboratório. Eles criaram uma atmosfera primitiva, como era da Terra, né? Há bilhões de anos atrás. E aí eles provocaram, né? Como se fossem raios e os aminoácidos que foram formados na água, mais esses raios, né, e outras substâncias que teriam ali se misturado ali com a água, originaram as proteínas. E esses aglomerados de substâncias, que proteína é uma substância orgânica, viraram um aglomerado, né, de substâncias orgânicas, e eles chamaram de coacervados. Então, coacervados são os primeiros seres vivos, né, que se originaram na Terra com a combinação de vários tipos de materiais.
né? Acúmulo de matérias orgânicas, né? Porque nós somos formados de inúmeras matérias, né, gente? Então, o surgimento de seres capazes de produzir seu próprio alimento, denominado autótrofo, vem mais um pouquinho para frente, porque esses coacervados, eles precisavam se alimentar de outros seres. Mais para frente, eles foram evoluindo, foram se multiplicando, foram se adaptando, e aí eles começaram a produzir seu próprio alimento. Então, surgiram os primeiros seres autótrofos, tá? E depois veio a evolução química. Na evolução química, eles falam aí que a Terra, né, era uma grande bola de fogo, aí veio a chuva, o vapor d'água, amônio, hidrogênio, os aminoácidos começaram a se acumular, e aí com o passar do tempo, várias modificações apareceram nesses seres vivos, formaram então os heterótrofos. Depois de milhões de anos, ocorreu a diversificação, né? Houve uma mudança, os seres sofreram algumas metamorfoses, cada ser ficou de um jeito, até que apareceu então os primeiros seres autótrofos, que produziam o seu próprio alimento. E aí, com a mudança da atmosfera, que passou até oxigênio, né? Eles aproveitaram a luz solar para fazer o próprio alimento, e aí foram se modificando, até ter os seres que a gente vê hoje, certo? Um pensamento evolutivo ocupa-se em explicar por meio de hipóteses a respeito do surgimento e da evolução dos seres, justamente as relações entre as diversas espécies e as alterações que sofreram no decorrer do tempo. O Conde de Buffon, ele foi um dos estudiosos sobre esse pensamento evolutista, né, evolutivo. Mais para frente apareceu uma outra hipótese de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Ele era um professor de zoologia e ele defendeu as características adquiridas com a passagem do tempo. Então, o que ele criou? Ele criou a lei do uso e do desuso. Essa lei dizia que quanto mais você usa um membro, mais ele vai ficar desenvolvido. E, pelo contrário, quanto você menos usa um membro, ele vai ficar atrofiado. Então, ele achava, por exemplo, assim, e isso era passado para os descendentes. Vamos dizer que eu tenho habilidade de nadar, né? Eu nado bem, tenho habilidade para nadar. Consequentemente, os meus descendentes terão também essa habilidade. Mas ele errou porque essas habilidades, elas só são passadas se elas forem genéticas. Por exemplo, se a minha genética é favorável a isso. E não porque eu desenvolvi a habilidade de nadar depois que eu nasci. Então, as habilidades que eu desenvolvi depois do nascimento, elas não são passadas aos meus descendentes. O que às vezes acontece é que a gente porque na verdade as habilidades que a gente então adquire depois do nascimento, elas não são passadas, só aquelas que já vêm nos nossos genes, né? A gente viu lá em genética os genes, então só aquilo que a gente vem dos nossos genes que realmente é o que a gente passa para os nossos descendentes, certo? Mas ele achava, aqui fala até sobre os flamingos, que os flamingos, né, eles viviam dentro da água e eles precisavam de perna alta para se locomover melhor dentro da água. Então, de tanto ter que esticar a perna para poder eles se locomoverem melhor dentro da água, as pernas foram crescendo. Mas, na verdade, é importante lembrar que naquela época não tinha estudo da genética, né? Ele também tem uma outra teoria das girafas, que existiam, as girafas foram esticando o pescoço, até que elas ficaram com o pescoço grande. Na verdade, existiam dois tipos de girafas, de pescoço longo e de pescoço comprido. Mas, assim, ele não estava errado, porque realmente os seres, eles conseguem fazer adaptações, né, de acordo com o que é necessário. Só que isso, se não houver uma mudança genética, não vai passar para os descendentes.
Então depois apareceu outra teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, ele fez uma viagem por 5 anos num navio, inclusive ele passou pelo Brasil também e coletou amostras de vários seres. E depois, quando ele chegou na Inglaterra, ele fez a comparação entre as espécies e ele viu que as espécies se adaptavam. E as que tinham maior condição de sobrevivência, sobreviviam. E as que não tinham, acabavam se extinguindo. Então, ele, no livro dele, Origem das Espécies, ele criou uma teoria chamada de seleção natural. O que é seleção natural? É que o próprio ambiente seleciona. Então, se aquele ser era mais apto para aquele ambiente, ele ia sobreviver. Aquele que não era muito apto, ele ia se extinguir. Então, o que importava aí era o ser mais apto, né? O ser que estava mais adaptado àquele tipo de região, aquele tipo de clima, a alimentação, tudo isso influencia. E essa teoria tinha alguns princípios. O ambiente está em constante mudança. Todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, o qual passou por diversas modificações. Tanto que o nosso ancestral comum é o mesmo dos macacos. Mas a gente não vem do macaco, tá, gente? A gente só tem um ancestral do macaco. A gente vem dos hominídeos mesmo. E o mecanismo que atua sobre a variação do indivíduo é denominado de seleção natural, que é o que eu acabei de falar com vocês. A próprio ambiente seleciona. Os mais fracos, né, ou mais aptos, sobrevivem. Os menos fracos se extinguem. E isso acontece na vida, gente. Por exemplo, num concurso. Quem passa no concurso? Quem está mais apto, quem estudou mais, quem se esforçou mais. Os menos aptos não vão passar, vão ficar para o final e não vão entrar. E assim é a vida da gente. Quem é mais apto sobrevive, né? Consegue se reerguer, né? Consegue se sobreviver. E quem não se adapta acaba né, por falir, né? Vamos dizer, em termos de empresa. Então, os organismos que apresentam variações individuais vantajosas terão mais chance de sobreviver no ambiente. E o ambiente atua apenas selecionando os melhores. Inclusive, gente, as fêmeas fazem isso também, porque as fêmeas, elas acabam escolhendo aquele macho que é mais forte, que tem um canto melhor, porque elas querem que os descendentes sejam melhores para sobreviver no ambiente, tá? Bem, então vocês vão falar aí, vamos fazer os exercícios da página 14, da página 15 e da página 16. E vão fazer também os exercícios. Só um momento. Ah, não, só esse mesmo. Só da página, então. 14, 15 e 16, tá bom? Ó, beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.